Se tem uma categoria profissional, se tem uma classe que é honesta mesmo, que é séria, é a classe política. Quem disse isso foi o Lula, falou isso mesmo, desse jeito. Vamos compreender. Se tem uma profissão honesta, é do político. Estamos aí no finalzinho de abril para maio, aí no final, nos 45, na prorrogação do mês, o Lula solta essa. Que o político precisava aprender a se defender. Porque é normal criar a imagem que político é todo mundo ladrão. Isso está disseminado no meio do povo. Agora, veja que engraçado, meu companheiro senador. Eu, às vezes, acho que se tem uma profissão honesta, é do político. Ele pode virar ladrão, porque ele é ladrão. Mas a profissão é o único concurso que de cada 4 anos você tem que refazer. Cara, o cidadão fez um concurso na Petrobras, ele vai ficar lá até morrer. Fez um concurso no Banco do Brasil, vai ficar lá até morrer. Fez um concurso na Previdência, vai ficar lá até morrer. Fez um concurso na Universidade, vai ficar lá até morrer. A não ser que cometa alguma coisa muito grave que vai ser exonerado também do serviço público. Mas o político não. O político ele vai para a rua, a mãe dele é xingada, ele é xingado, o filho dele é demonstrado na escola, ele é xingado de tudo quanto é nome. Muitas vezes o político merece ser xingado. Muitas vezes, todo mundo sabe disso. Mas quando você coloca todo mundo no balaio e não consegue fazer a diferenciação de quem é quem, acontece sempre uma coisa pior. O doutor Ulisses Guimarães, na Constituinte, ele dizia: ô Lula, você aprende uma lição. Toda vez que aparece um candidato que se diz o rei do combate à corrupção, e toda vez que esse cara diz que quer renovar em nome da honestidade, colocar o cara que não é político, esse cara não é corrupto, sabe, porque ele não é político, mas quando ele vira político, ele vira corrupto. Muito bem, tá aí a fala do Lula, me faz pensar no professor Gessé Souza, que diz que o ímpeto de moralidade da classe média brasileira é sempre instrumentalizado, é sempre usado para fins políticos que não tem nada a ver com os interesses nem mesmo dessa classe média. Vale a pena dar uma olhada lá nos textos do professor. Para além disso, também tenho que pensar, não consigo escapar disso, da Lava Jato, que foi fundamentalmente um movimento antipolítica, né? Lá pelas tantas, o alvo deixou de ser apenas o PT, e aí a gente tem aquela tentativa de estancar a sangria. De algum jeito, o PT sobrevive a esse processo, não me pergunte exatamente como, né? E o PSDB, por exemplo, é que some nessa onda antipetista. Quero ouvir o Renato a respeito disso. Renato, sempre me pareceu uma falácia, por exemplo, a ideia do técnico que não é político, né? Já teve muito em voga, porque ser político é feio, não é isso? É muito feio. Mas não há quem afronte, ninguém vai na fonte. O Aécio está onde? O helicóptero dos Perrelas, que fim que deu? A droga no avião da FAB. Então, dizer que a classe política é uma classe honesta não é uma verdade e chega a soar muito mal no ouvido do povo, porque não é meramente uma perseguição instrumentalizada pelo Moro, pelo Dallagnol, pelas outras classes políticas que, se valendo de suas funções públicas, praticam o lawfare, né? Essa perseguição jurídica política ao mesmo tempo, com fins, com interesses privados, né? Seja de uma cadeira no STF, uma vaga no Senado, como ficou evidente no caso do juiz suspeito corrupto Sérgio Moro. Mas a classe política, de modo geral, Álvaro, ela tende a ser corrupta, porque a corrupção não é só uma maleta de dólares e um passaporte para Miami, como fazem os picaretas populistas da América Latina e o próprio Bolsonaro
foi um exemplo disso. A corrupção também se dá nesse fisiologismo, nesse centrão, nessa exigência de cargos e de parcelas, de fatias do poder para que se vote no projeto X ou Y. Quando se perde a convicção, se perde o sentido, o porquê estar e ser político. E essa foi a maior corrupção que até agora eu tenho presenciado, tanto na Câmara dos Vereadores, que tinha uma base do prefeito, a base do prefeito, dos 38 vereadores da Câmara de Curitiba, a base do prefeito tinha uns 28, vai lá, uns 25, 28. Todos os projetos de interesse da prefeitura eram votados e aprovados, todos, inclusive o regime de urgência para um projeto que previa a multa de R$600 para quem desse uma marmita no centro da cidade para um morador de rua, para alguém em situação de rua. Estava escrito, e o reincidente poderia ter essa pena de R$600 multiplicada até por 3. O cara poderia pagar R$1.800 porque ele estava exercendo a caridade dele. Porque o prefeito queria esvaziar o centro, já que a primeira medida dele foi tirar o banheiro público da Praça Osório, a segunda medida foi fechar todas as torneiras do centro, a terceira medida foi ordenar a Guarda Municipal para que subtraísse, ainda continua essa política, de subtração dos pertences do cara que está na rua, da mulher que está na rua, e por último, proibir a alimentação. E o prefeito ganhou a votação. Os repasses para as empresas do transporte, que constituem verdadeiras máfias, e quem diz isso é o próprio Tribunal de Contas, que já concluiu pela ilegalidade dos processos de licitação. A Justiça, que em primeiro grau já condenou por licitação fraudulenta, formação de quadrilha e evasão de divisas a empresa de transporte, que foi recorrendo até o delito e a pena prescreverem, mas a Justiça em primeira instância já reconheceu. Já houve uma necessidade, já houve uma movimentação popular pela CPI lá em 2013 do transporte muito forte, que esses empresários do transporte conseguiram escapar, e mesmo assim todos os vereadores votam. Votam por quê? Isso eu descobri. Votam porque eles têm cargos nas ruas da cidadania, dos seus respectivos bairros e regiões, onde os funcionários deles, indicados por eles, comissionados, atendem a população, que chega lá e fala que quer uma luz num poste perto da praça. E esse o assessor do vereador vai falar, não, o vereador tal vai garantir isso para você. E se houver essa reforma, essa troca de lâmpadas, digamos assim, o bônus vai recair sobre o vereador, que vai ser o bom vereador, que resolve os problemas do bairro. E se você se comportar certinho na cartilha do prefeito, você vai conseguir até 100 ou 200 metros de asfalto numa área em que antes era uma rua de terra. Eles se corrompem pela reeleição. Quando você está na Assembleia Legislativa do Paraná, você percebe que o jogo é exatamente o mesmo. A base se corrompe por emendas parlamentares, e depois vem um prefeito lá do interior que se corrompe também por essas emendas, e a população se torna refém de uma política fadada à conservação. Nada mudará, nada se transformará, porque todo mundo está muito bem acomodado do jeito que o sistema funciona hoje. Isso é a maior forma de corrupção. É a falta de convicções políticas que direcionam, que animam o corpo político nas casas de lei. Isso é uma corrupção que ninguém fala porque todo mundo é conivente. Para encerrar, Renato, queria só trazer um comentário aqui. Será que eu perdi, rapaz? Era tão bom. Olha lá, do Paulo. Quem muito exalta sua honestidade é o mais corrupto. Aí vem a parte que me interessa. Assim como o patriotismo, que é o último reduto dos canalhas. Essa frase é do Samuel Johnson, frequentemente é traduzida como: o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Aí vem o Milor, rapaz, para atualizar isso, e diz assim: no Brasil é o primeiro.
Normalmente a gente não anuncia nada aqui. É difícil de encontrar alguma coisa que dê para anunciar sem muita dor no coração, né, cara? Mas é diferente com o ICL. Dá uma olhada. É muito curso por um valor mensal que é muito baixo. Dá para aprender, sei lá, de italiano, Excel e espanhol, passando por robótica. E esses são só exemplos aleatórios que eu tô coletando aqui enquanto converso com você. Sei lá, ó, economia comportamental. É muita coisa. E é muita coisa com um nome muito foda. Que tal o Gessé Souza, Leonardo Boff, a Marilena Chauí, o Noam Chomsky, o Miguel Nicoleles. É impressionante que os caras tenham conseguido juntar toda essa galera. São mais de 2.000 horas de cursos online, em vídeo, com alguns dos maiores nomes que o Brasil e o mundo podem oferecer em cada área. Quanto custa? Olha lá, ó, a partir de R$ 47,00 mensais. E claro, clicando nesse link que está aí na tela, também vai estar fixado nos comentários, você ajuda o Meteoro, porque aí pinga umzinho aqui pra gente. Então, avalie as suas possibilidades financeiras com muito cuidado e, se tiver como, invista em educação. Dá uma olhadinha lá nos cursos do ICL, considere dar uma ajuda aqui pro Meteoro, mas claro, só se você quiser. Valeu!